Oi, gente, tudo bem? Quero hoje compartilhar com vocês informações sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno que já é uma condição que esse indivíduo nasce junto com o desenvolvimento cerebral. É um transtorno do neurodesenvolvimento, tá certo? Déficit. Por que déficit? Porque causam prejuízos na vida diária desse indivíduo. A atenção, ou seja, esse indivíduo ele terá dificuldade em concentração, em realizar diversos tipos de tarefa, em se organizar no dia a dia, em compreender algumas situações a ele proposta ou a que ele se proponha a fazer. Hiperatividade é uma condição também que esse indivíduo vive na sua agitação, na sua desorganização devido a esse problema, a esse déficit de atenção. Esse indivíduo vai compensar nessa forma de hiperatividade, na inquietação. Olha só, a gente vê que muitas crianças têm tido esse diagnóstico. Mas por que se fala tanto disso hoje e antes não falava? Simples, porque no passado não se tinham tantas pesquisas, tantas informações que nós temos hoje. Tantos profissionais qualificados para identificar esse tipo de situação neuronal. E como que a gente identifica isso? Através de exames, através de avaliações, com um médico especialista, com os profissionais especializados para identificar esse tipo de transtorno. Nós vemos que as crianças na idade escolar, elas têm muitos prejuízos com o TDAH. Por que elas têm prejuízos? Olha só, você imagina uma criança chegando em um ambiente escolar onde tem muitas informações ao mesmo tempo para ela processar. Ela chega em uma sala de aula, ali o quadro tem um monte de desenho, tem um monte de brinquedos, tem um monte de bichinho, tem vários colegas, tem várias coisas ao mesmo tempo para ele poder prender a atenção. Ele terá dificuldade em concentrar-se em alguma coisa. E aí a gente começa a perceber o quê? Que ele começará a ficar agitado. Por quê? Porque ele não consegue concentrar. Às vezes é alguma atividade que a professora ou dentro de casa a gente exige que eles façam, ele não vai conseguir concentrar-se para fazer aquela atividade, porque é uma informação que contém muitas coisas ao mesmo tempo para ele processar. E aí ele percebe que todos os outros coleguinhas estão conseguindo fazer a atividade e ele vai ficar meio que ali reprimido. Qual vai ser a saída? Agitar. Ele vai chamar atenção, ele vai andar para um lado para o outro, ele vai começar a rabiscar, ele vai começar a falar alto. De uma forma ou de outra, ele vai querer se impor dentro daquele grupo em que ele está vivendo. Então isso causa muitos prejuízos. Só porque muitas vezes muitos profissionais não entendem que aquilo é uma deficiência dessa criança, é uma dificuldade dessa criança. Coloca de castigo, manda chamar pai, faz um relatório ali dizendo que aquela criança está impossível, que precisa dar castigo, que precisa não sei do que, não sei o que. E não é bem assim que funciona. A gente vê que é uma condição do transtorno dessa criança. Dentro de casa, da mesma forma, a gente percebe que essa criança ela tem algumas condições em que ela não consegue se socializar. Vocês estão percebendo o quanto que esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade causa prejuízo na vida dessa criança? Dentro desse período do desenvolvimento dela na fase infantil, na adolescência e também na fase adulta. Daqui a pouco vou falar sobre a fase adulta, que o TDAH causa também muitos prejuízos. Então é preciso levar a sério esses indivíduos que têm esse tipo de transtorno. Por que é preciso? Porque ele terá muitos prejuízos ao longo da sua vida. Algumas dicas, né, para os pais aí e para os profissionais. Como eu vou trabalhar com essa criança então? Colocar condições para que ela, né, se adapte àquilo. Um exemplo, na escola, não colocar ele lá no fundo, porque se ele já tem uma condição, ponha ele na frente. Vai fazer alguma atividade, alguma prova ali, diminua um questionário,
faça com que tenha menos conteúdo ali para que ele consiga olhar, ler e abstrair aquilo ali. Não coloque muitas informações, porque ele terá dificuldades. Essas provas, elas precisam ser bem elaboradas. Por isso que é necessário ter o PEI, que é o Plano de Educação Individualizado. Ou seja, preparar um conteúdo, preparar uma atividade para que aquela criança, dentro dessas condições, consiga se desenvolver. Mas olha só, eu quero abrir um parêntese aqui também. Tome muito cuidado para não colocar tudo como TDAH. Por quê? Às vezes essa criança está passando por uma outra condição, tá? Que não é um TDAH, que não é a atenção, não é o déficit de atenção. É por isso que é importante você procurar um médico para que faça alguns tipos de exames. Por exemplo, ver como que está a saúde dessa criança, se ela não está anêmica, se não está faltando vitaminas, como que está a condição de sono dela, se ela dorme bem, o ambiente que ela está vivendo, o ambiente familiar, se é um ambiente favorável. Muitas vezes essa criança esteja passando por algumas dificuldades dentro do ambiente familiar e que não seja devido a um transtorno. É por isso que é importante você procurar um profissional para fazer essas avaliações e identificar o que está acontecendo. Você está entendendo isso? Olha só. Então faça um check-up nela, ver como que está essas condições, né, dela de saúde, ver como que está sendo o sono dessa criança, é importantíssimo. Não só as crianças, mas nós adultos também, que nós tenhamos boas condições de sono. Nós precisamos de um tempo para poder descansar. Isso é importante. E às vezes, né, o que esteja acontecendo com essa criança seja isso, e nem seja o transtorno. Então, muito cuidado. De fato, não é só sair aí diagnosticando como TDAH, né, como qualquer tipo de transtorno. Precisa a gente ver as condições de saúde dessa criança. Bem, feito isso, então procure saber quais são as dificuldades dela. Geralmente, as crianças que têm um TDAH, elas também vêm acompanhado com algum tipo de dificuldade da aprendizagem. Descalculia, disgrafia, não é isso? Dislexia. Então são várias coisas que precisam ser investigadas para que essa criança, lá no futuro, não tenha tantos prejuízos. E outra coisa, não confunda um hiperfoco de uma criança, de um indivíduo com TDAH, e falar com que ela, olha, ele é muito bom. Quando você ele pede para fazer isso aqui, ele vai lá e faz muito bem, ele desenha muito bem, ele faz cálculo muito bem, esse negócio. De repente, uma coisa que chama a atenção dele e é o hiperfoco. É uma coisa que ele gosta muito e ele vai desenvolver-se muito bem. Isso é chamado de hiperfoco, mas isso não impede que seja feito um diagnóstico de um TDAH. Então tome muito cuidado disso. Principalmente os profissionais da educação, que tem salas com 30, com 40 alunos, né? E às vezes tem ali um apoio, que na verdade é um AT, que é um atendente terapêutico, que não consegue ali identificar algumas situações do dia a dia, né? Do desenvolvimento dessa criança. É por isso que é importante os professores terem informações sobre isso, o atendente terapêutico, né, chamado de professores de apoio, ter essa formação para ajudar essas crianças a desenvolver. Não é só ter um professor de apoio, é ter ali uma pessoa que seja especializada nesta área para ajudar o desenvolvimento dessa criança. Tá certo? Então, olha só, muito cuidado durante esse período da vida escolar das crianças, dentro de casa. Uso de telas, diminui bastante esse uso de telas porque está exagerado nos dia a dia, né? Os pais, para se verem livres das crianças ali dando trabalho o tempo todo, dão celular, dão jogos, faz isso, faz aquilo, para que essa criança fique naquele mundo. E isso causa ainda muito mais prejuízos na vida dessa criança, certo? Passe mais tempo com esse seu filho, vão brincar, vão desenvolver jogos, né? Jogos que não sejam de telefone, jogos que não sejam essas coisas que a gente vê como videogames, não. Vamos fazer outra coisa, vamos montar um quebra-cabeça, jogos de cartas, dominó, sabe? Isso para desenvolver esse lado atencional dessa criança.
Então existem muitas coisas que podem ser feitas para que essa criança tenha menos prejuízo durante esse processo do desenvolvimento delas. Tá bom? Bom, mas e aí? Como que funciona isso na fase adulta? O TDAH não vai desaparecer. Ele não vai terminar depois que a criança virar adulto. Continua ali. Só porque enquanto o indivíduo está nessa fase de criança, acontece que ela não consegue controlar o seu comportamento, mesmo com o uso de medicações. Né? E parece assim que todo mundo hoje está indo à busca, né, como se fosse uma panaceia de medicamentos que façam que essa criança ela se resolva, né? O problema dela se resolva com a medicação. E não é bem assim. Essa criança precisa ser criança. Essa criança ela precisa desenvolver, né? Com ajudas terapêuticas, com atividades, com avaliações. Claro que com o uso da medicação para regular e essa criança ter uma condição mais favorável de desenvolvimento. Então não é só dar a medicação. Não é só ali dar o metilfenidato, né, ou o Venvance, né, várias medicações que tem para esse tipo de situação. E claro, essa medicação quem tem que prescrever é o médico, não é a sua amiga, não é o teu amigo, não é porque você a viu na internet que é o melhor, não. Porque cada indivíduo, ele precisa de um medicamento para ele, tá? Até mesmo por causa da segurança daquela medicação. A gente precisa entender qual é o tipo certo para esse indivíduo. Porque muitas vezes essa medicação, ela pode ajudar no tratamento. Porém, como é química, ela vai ter alguma reação adversa e esse indivíduo pode ter outro prejuízo. Então tome muito cuidado com as medicações também. Elas existem e elas servem. Hoje nós temos muitas medicações que são seguras para esse tratamento. Mas quem tem que fazer essa prescrição é o médico, tá bom? Não é a internet e não é porque você viu a sua amiga ou aquele pai fazendo isso, não. Tem que ser o médico. Enfim, essa criança, quando ela passa para a fase adulta, né, aí agora sim ela começa a o quê? A observar o comportamento dela decorrente ao TDAH. Claro que ela vai parar de subir, vai parar de pular, tal, aquele negócio todo, igual a gente via enquanto ela era criança. Ele vai começar a vigiar. Mas ali dentro dele está reprimido o transtorno. Ele terá dificuldades. Ela terá dificuldades de ficar no emprego. Logo ele quer trocar de emprego porque aquele negócio fica muito maçante, fica muito monótono. Relacionamentos, ele não consegue ter um relacionamento duradouro por causa das dificuldades que o TDAH faz com ele. E quais são as dificuldades? Diálogo, a atenção. Não é, eu vou esquecer a data de aniversário. Não, isso aí até uma pessoa que é regular, que não tem transtorno, às vezes acontece. Mas são questões do dia a dia. Porque uma pessoa, um adulto que está com um transtorno do TDAH, ele tem esse tipo de prejuízos, né? É com ele mesmo, é essa falta de habilidade social. Tem dificuldades. Dificuldades, vida profissional, vida amorosa, vida social, causam muitos prejuízos. Tanto é que nós temos aí pesquisas que apontam que muitos relacionamentos têm fim, términos, divórcios, devido, né, a indivíduos que têm essa condição do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E aí acontece que esse indivíduo ele vai buscar outras saídas, né? Medicação, ou começa a usar coisas ilícitas. Tem muitas dificuldades no dia a dia. Da mesma forma que aquela criança ela tem um hiperfoco, ela consegue concentrar em uma atividade, tem indivíduos também, adultos, que eles têm uma vida financeira muito promissora por causa do hiperfoco. E não é porque ele tem uma condição financeira muito boa, tem empresários, tem artistas, tem várias pessoas anônimos também, que tem essa condição de hiperfoco, que consegue, né, ter aí financeiramente ou alguma coisa assim, muito aguçada por causa do hiperfoco, mas continuam sofrendo com os prejuízos causados pelo TDAH. Então, pessoal, preste muita atenção. Não diminuam, né, o TDAH.
Não faça do TDAH modinha, como se isso fosse um adereço. Como colocar uma tatuagem, como se colocasse um brinco. Eu tenho um TDAH, olha, desculpe por ter feito isso, porque eu tenho um TDAH. Desculpa ter te falado isso aí, é porque assim, hoje o meu TDAH está alto. Para com isso, não diminua não, porque é um transtorno e ele é muito sério. E mais sério ainda é que depois na fase adulta, esses indivíduos eles conseguem ir atrás de medicamentos com muita facilidade. E o uso desordenado dessa medicação pode causar muito mais prejuízo do que benefícios para você. A gente vê muitos jovens aí que estão nessa fase de vestibulares, de concurso, esse negócio, comprando medicamentos para melhorar a atenção. Cuidado, porque isso vai te causar mais prejuízos. Há muito mais malefícios do que benefícios. Repito, quem tem que prescrever para você é o médico. É ele quem vai saber qual é a medicação segura e se você pode tomar isso. Se você não tem um transtorno, por que você vai tomar medicação? Então, mais uma vez eu repito, jovens, adultos, pais, cuidado com a medicação. Não façam do TDAH uma modinha. Não façam do TDAH como se fosse um amuleto para você dar desculpa para tudo. Ele está aí, existe, causam diversos prejuízos, mas nós precisamos aprender a conviver e a ter manejos no dia a dia para os indivíduos que têm o TDAH. Mas o que mais que no adulto pode causar? Você começa algum projeto e não termina. Você propõe fazer alguma coisa no seu dia e quando você vê, você não conseguiu fazer. Isso aí é porque eu estou protelando a coisa, né? Eu estou deixando, lá na frente eu vou fazer. Não é isso, tá? Às vezes você não está se esforçando, não é pela má vontade, é um prejuízo do TDAH. Então, assim, procure mais informações, procure saber, procure profissionais que entendam do assunto para falar com você, para você tirar as suas dúvidas, tá bom? É isso. Ao decorrer desses dias, eu vou falando mais coisas sobre o TDAH, sobre manejo, sobre atividades, né? Por exemplo, uma das coisas interessantes que eu sempre falo para os meus pacientes, principalmente para quando você quer começar a estudar, você quer fixar, usar fone, tá? Com o ruído marrom. Você procura no YouTube, tá lá, ruído marrom. Você coloca o fone, nos primeiros minutos ali vai te causar ali, né, uma estranheza por causa do tipo de som. Mas logo, logo, o cérebro ele começa a conectar com aquilo e aí a sua atenção fica voltada só para aquilo que você está fazendo. É muito interessante e é muito indicado, tá bom? Este é uma informação, essas informações aqui, assim como outras que eu irei postar, tá? Poderá te ajudar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.